Passagem da viúva de Serepta. Essa é uma passagem que todo cristão deveria ler, porque ela trata de duas coisas que são fundamentais a todo cristão: a fé e a obediência. Não há fé sem obediência, nem há obediência sem fé. Quanto mais a gente obedece, mais fé a gente tem. E quanto mais fé a gente tem a certeza de que precisa obedecer às ordens que vêm de Deus. E como Deus fala com a gente, e quanto mais Ele fala, e mais a gente obedece, e em fé a gente obedece, mais Ele fala, mais Ele entrega, mais Ele te dá. E aí é importante pensar que nessa passagem, quando ele está falando da viúva de Serepta, o profeta Elias já vinha de uma grande dificuldade. Ele já vinha sendo alimentado pelos corvos, ele já vinha passando por uma grande dificuldade quando ele recebe a ordem de Deus. Ele recebe aquela ordem de Deus: parta para aquele determinado lugar, que lá haverá uma viúva que vai lhe alimentar. E a passagem diz assim, lá em 1 Reis 17, do 7 em diante: algum tempo depois, o riacho secou por falta de chuva. Ou seja, havia uma seca, não chovia mais, as coisas estavam desafiadoras. Eu não sei qual é o teu riacho, eu não sei qual é a tua falta de chuva, se é o emprego, se é a parte econômica, se é o relacionamento, mas para Deus não importa. Calma. Então a palavra do Senhor veio a Elias, e a palavra do Senhor virá a você. Basta que você creia, 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 creia com força. Deus quer falar com você e Deus vai falar com você. Você só precisa crer, que é a parte onde a gente precisa ter fé. Vá imediatamente para a cidade de Serepta, de Sidom, e fique por lá. Ou seja, Deus dá uma ordem para ele: vá para Serepta. Mas não é vá e passe por Serepta. Não é vá e desconfie quando lá chegar de alguma coisa. Não é vá lá e dê uma olhada, dê uma espiada para ver se está tudo bem. Não, Deus já determina: vá para Serepta e fique por lá. Ou seja, demora-te, fica por lá, fica tranquilo, que você está sob a minha proteção. E aí, às vezes, é difícil a gente obedecer, né? Quando Deus dá ordem, vá lá, fique calmo, obedeça, tranquiliza. Eu não perdi o controle, eu sigo no controle. E é isso que Deus está dizendo para Elias. Fique lá e demore, fique por lá. Ordenei uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi, ele obedeceu, porque Elias obedecia. Elias era um profeta que obedecia com vontade, com força, aquilo que vinha da parte de Deus. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos, ou seja, era uma mulher que passava por dificuldades. Ou seja, Elias tinha viajado, chegado até aquela cidade para ser alimentado por aquela viúva e encontra uma situação onde uma viúva está recolhendo gravetos. E tinha mais. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o Deus a quem sigo, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para o meu filho, para que a gente possa comer e depois que a gente morra. Aí imagina Elias, ele obedeceu, ele teve fé, ele seguiu para lá, ele tinha certeza da parte do Senhor que aquela viúva o sustentaria e ele encontra essa situação, que era uma situação pior que aquela situação que ele estava enfrentando. Aí essa é a hora que a gente desespera, certo? Não. Essa é a hora que a gente continua crendo, que a gente continua obedecendo, que a gente continua tendo fé, que a gente não se padece daquilo que a gente está vendo, e a gente está vendo aquela situação, mas a gente olha para o alto e confia naquele Deus, no Deus que nos dá direção, nos Deus que nos mostra o caminho, nos Deus que nos protege, que segue no controle, que nunca perde o controle. E foi assim que Elias fez. Ele seguiu lá, naquele lugar, a viúva o alimentou durante todo o tempo em que ele esteve lá, não passou por dificuldade alguma, não faltou absolutamente nada. Por quê? Porque ele teve fé, confiou completamente no Senhor
e obedeceu. Obedeceu e lá permaneceu, ainda que parecia que a situação era desafiadora. E aí, para Elias, a gente conhece a história. Ele foi, né, agraciado por todas as dádivas, por tudo aquilo que Deus tinha prometido para ele. E a viúva que cuidou daquele profeta, daquele homem de Deus, que deu o seu melhor, que buscou, que acreditou. Quando o filho dela morre, e o filho dela morre, o que que Elias faz? Elias vai lá e ressuscita aquele filho. Ou seja, devolve aquele filho à vida. Então, ou seja, aqueles que guardam a palavra do Senhor, aqueles que guardam as profecias, aqueles que acreditam com fé naquilo que vem da parte do Senhor, sempre recebem a sua parte, assim como essa viúva recebeu. Então, guarda essa mensagem para você e não esqueça, não importa o que acontecer, mantenha a sua fé e a sua obediência, porque aquilo que é da parte do Senhor chegará certamente até você. Deus te abençoe, um dia abençoado, profetiza na tua vida que aquilo que você quer, aquilo que você tanto deseja, vai acontecer, está chegando mais perto, porque Deus ainda segue sendo Deus.